Meus amores, tudo bom? Estamos aqui gravando mais uma videoaula. O nosso tema vai ser inspeção de risco. Inspeção é uma das partes mais importantes da segurança no trabalho. Nós vimos durante a aula que foi a partir da inspeção, né, de algumas observações de alguns executivos, né, do alto escalão de algumas empresas, eles foram até o chão de fábrica, passaram algum tempo, analisaram e observaram que o acidente de trabalho ele existe e que é fundamental a questão da prevenção. Então, a inspeção no local de trabalho é uma das formas de prevenir a ocorrência de acidente e a ocorrência de doenças. Em um ambiente de trabalho, qualquer que seja, né, nós vamos encontrar diversas situações de risco. Olha, são diversas. Vocês vão observar que a própria casa de vocês, né, se a gente equiparar um ambiente de trabalho, também ela apresenta diversas situações de riscos. E o que vem a ser essas situações de riscos, né? Nós podemos dizer que é um piso escorregadio, principalmente nessa época de chuva. Nós vamos observar substâncias químicas que as pessoas utilizam, né, diariamente, seja para a execução de alguma atividade, seja para alguma atividade de limpeza. Então, é muito comum no ambiente de trabalho encontrarmos diversas substâncias químicas e etc, né? Então, gente, para que o ambiente ele se torne salubre, saudável, seguro, essas inspeções elas são imprescindíveis. Então, como fala a nossa apostila, né? O que é que ela fala sobre isso aí, né? A inspeção de riscos é a parte do controle de risco que consiste em efetuar vistorias nas áreas vistorias nas áreas e meios de trabalho com o objetivo de descobrir e corrigir situações que comprometam a segurança dos trabalhadores. Então, a inspeção é justamente para que a gente possa identificar essas situações de vulnerabilidade no ambiente de trabalho, certo? Então, como a gente já sabe, quando ocorre um acidente no ambiente de trabalho, esse acidente ele não é do nada, não. Né? Ele não é igual o sonâmbulo, que do nada ele aparece no ambiente de trabalho, não. Pelo contrário, quando chega a ocorrer, a se efetuar uma lesão, né, no trabalhador em decorrência de um acidente, a gente vai entender que isso aí, ó, já é algo que vem acontecendo há muito tempo e que passou despercebido pelos nossos olhos. Por quê? Porque não realizamos inspeções de risco, tá certo? Então, como sabemos, o acidente ele é consequência de diversos fatores que, combinados, favorecem a ocorrência do mesmo. Então, é imprescindível que a gente realize essas inspeções e nós temos que entender que existem diversos tipos de inspeções que podem existir, né, no ambiente de trabalho. Bem, e quando nós vamos realizar uma inspeção, né? O que deve ser levado em consideração? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que será inspecionado, certo? Essa inspeção ela pode ser de todo o ambiente de trabalho ou pode ser de algum local específico, de alguma máquina específica no relatório ou na planilha que a gente vai elaborar. Tem que dizer qual é o setor, qual é a função que está sendo relacionada ali àquela inspeção. Então, a primeira coisa que deve ser bem identificado, bem definida, o que será inspecionado. Definido o que será inspecionado, aí nós vamos pensar agora, né? Vamos ver o segundo passo. O segundo passo é o seguinte: quem é o responsável pela inspeção? Certo? É o técnico de segurança? É o agente de segurança do trabalho? É o inspetor da área? É o presidente da CIPA? Então, ó, primeira coisa, local, né, que vai ser inspecionado. O que será inspecionado? Segundo, quem é o responsável pela inspeção? Terceiro passo muito importante, qual a periodicidade dessa inspeção, né? Essa inspeção, ela tem que ser realizada toda vez que uma atividade vai ser executada, ela tem que ser realizada em 6 meses, ela tem que ser realizada diariamente. Qual a periodicidade que essa inspeção ela deve ser realizada? Por isso que quando fazemos o relatório de inspeção ou quando preenchemos o checklist, o que for, esse documento ele tem que ser datado.
O quarto passo, né, importante na realização da inspeção. Informações sobre o histórico de antecedentes no local analisado. Procurar saber se já houve acidente, né? Há quanto tempo, qual a sua gravidade, quais são os setores e por quê. Então, a gente tem que ter um histórico. Mas por que, né, ter esse histórico de ocorrências anteriores? Porque a gente vai ter base. Nós vamos ter argumentos para saber como proceder, já facilita, né? Então, assim, o histórico ele é fundamental para que a gente possa fazer uma inspeção da forma mais correta possível. E o quinto passo, né, é a questão do formulário. O formulário ele vai ser o quê? Vai servir para registrar. Existem algumas dicas de como deve ser esse relatório, mas assim, especificamente ele tem que ter, né, o local que foi inspecionado, ele tem que ter a função, né, que se relaciona, quantas pessoas vão se expor àquele risco ali ou não, quem é o responsável e a data, né? Então, e tem que seguir alguns passos. É necessário que quem for realizar a inspeção estabeleça alguns pontos de prioridades. Primeira coisa que a gente vai observar: acidentes recorrentes no mesmo local e pela mesma causa. Então, aquele local que eu vou inspecionar, ou aquela máquina, já teve acidente naquela máquina? Outra coisa, em casos onde já houve acidente, é importante observar se as correções foram feitas. Gente, olha, não adianta a gente saber que houve um acidente, fez a investigação, se nenhuma providência foi tomada. Então, é um trabalho inútil. É por isso que a inspeção ela é tão importante, para que a gente possa detectar as falhas, né? Pontos de observação, pontos de melhoria e implementar o que for necessário. Se a gente sabe o que ocorreu, fez a inspeção e nenhuma atitude foi tomada, então não adiantou de nada. Então, o segundo ponto é que correções foram feitas, certo? Além disso aí, nós temos que saber quais as lesões que ocorreram, né? Foram lesões graves, foram lesões médias, né? Quais são os tipos de lesões? Houve óbito? Então, isso aí também são situações importantíssimas que a gente deve levar em consideração no momento que nós vamos fazer a inspeção. E o quarto ponto, né, que é assim indispensável, é a questão de desenvolver normas de segurança e treinamentos do funcionário. Então, olha, essa inspeção ela é preventiva, certo? Já houve alguma coisa, né? Houve um incidente, então nós já sabemos que aconteceu algo ali. Nós vamos fazer uma inspeção no sentido de melhorar a segurança no ambiente de trabalho. Então, eu observei que em tal local que foi inspecionado, eu observei as falhas existentes, os pontos de fragilidade, e o que é que eu vou fazer agora? Eu vou implementar a medida de controle e, a partir daí, eu vou informar o trabalhador o que foi feito, certo? Vou fazer um treinamento, vou criar procedimentos, porque não adianta a gente tomar medidas de controle e não trabalhar o trabalhador nesse sentido, não informar, não conscientizá-lo, não treiná-lo, não capacitar, então não vai adiantar. Então, o trabalhador é parte fundamental. Vamos lembrar lá de Bird, né? Quando ele falava, né, que os pilares da segurança, um dos pilares é a questão do conhecimento, da informação, do conhecer, do saber que o trabalhador, ele precisa estar bem capacitado para isso aí. Gente, existem alguns tipos básicos de inspeção, certo? Então, assim, para níveis didáticos, a gente vai dizer que os tipos de inspeção que existem no ambiente de trabalho, né, a gente classifica algumas. Por exemplo, existe a inspeção de rotina. Como o próprio nome já fala, é aquela inspeção que a gente faz, né, rapidamente, com o olhar, ou através com a ajuda de um checklist, né, ou de um roteiro, mas é aquela básica, né, aquela superficial que a gente faz no ambiente todos os dias. Então, a inspeção de rotina é uma atividade que ocorre no dia a dia, frequentemente, né, são observados a presença ou não de riscos no ambiente, né, e fica sob responsabilidade do pessoal da manutenção, da CIPA e das chefias, né? Então, aquele olhar, né, panorâmico sobre o ambiente de trabalho. Então, alguns exemplos que devem ser observados nesse tipo de inspeção. Por exemplo, precisa remover a proteção em máquinas, né?
Como é que está a organização do setor do trabalho? Como é que está a uniformidade, certo? As pessoas estão usando os equipamentos de segurança de forma adequada? Como é que está a ordem, a limpeza, a organização? Como é que está a disposição, o layout, né? Existem situações de insegurança, os materiais estão bem alocados, certo? Existem condições inseguras, então, aquela coisa básica. Então, essa é aquela rotineira, que você pode fazer através com o uso de um checklist ou não, mas é sempre importante que seja feito, né, a questão do relatório. É imprescindível o relatório, porque a pessoa fica documentada, a pessoa fica assegurada. É importante, né, que a pessoa responsável por essa atividade utilize um formulário, né, e etc. Bem, o segundo tipo de inspeção é aquela conhecida como inspeção periódica. Ela é periódica, né? Chama periódica porque ela obedece um período. Ela pode ser uma vez por semana, ela pode ser uma vez por mês, a cada 6 meses. Então, por isso que ela é chamada de periódica. Ela é efetuada, né, em intervalos que a gente vai chamar intervalos regulares, certo? E outra coisa, a inspeção periódica, ela é programada, ela não é do nada, não. Então, a gente se programa, certo? E o objetivo é apontar, né, se existem riscos que foram previstos ou não. Por exemplo, fazer uma inspeção periódica em uma máquina. Houve desgaste, certo? Fazer uma revisão periódica em determinado setor. As pessoas estão fadigadas, né? Como é que está a questão das intempéries e etc. As ferramentas, né? Como é que elas estão? O uso dos EPIs. Então, essas são as inspeções, né, periódicas. E também, né, ela pode ser feita pelas pessoas responsáveis pelos setores, mas também pelos profissionais de segurança, juntamente com o pessoal da CIPA. Uma outra inspeção que vai existir no ambiente de trabalho é a inspeção especial. Essa inspeção especial, ela é programada, certo? E também ela deve ser feita quando houver ocorrência de problemas que podem ser analisados com mais detalhe, né? E assim, normalmente essa inspeção especial, ela requer conhecimentos, né, às vezes até especializados. Inclui-se, né, a manutenção, né, em caldeiras, em elevadores, medição de nível de ruídos, de iluminação, entradas em reservatórios, vasos pressurizados, manutenção elétrica e civil. Normalmente, assim, essa inspeção, ela pode ser feita por uma empresa terceirizada ou não, mas ela requer que o profissional ele tenha uma especialização, ele tenha know-how, né, naquele tipo de inspeção, tá certo? E tem também, gente, a inspeção geral. A inspeção geral, ela envolve todos os setores da empresa, sendo observado todos os aspectos relacionados à segurança e higiene do trabalho, certo? Aí também a gente pode organizar alguns checklists, pode se basear nas NRs, vamos fazer uma inspeção de NR12, vamos fazer uma inspeção de NR5, vamos fazer uma inspeção de NR6, e assim por diante. Então, elas são as gerais, certo? E assim, você pode encontrar modelos dessas inspeções na internet ou você pode elaborar. E assim, é mais interessante quando a gente elabora, porque a gente elabora já visando a questão do local de trabalho. Então, a gente já elabora o checklist de forma bem específica, porque a gente sabe que a NR ela é abrangente. E quando a gente se baseia na NR, mas traz para o nosso ambiente de trabalho, ela vai ficar bem específica, ela vai ficar a nossa cara. E se vocês observarem aí na apostila de vocês, nós vamos ter exemplos, certo, de checklists. Então, nós temos um exemplo aí de uma inspeção geral. Aí, por exemplo, na primeira coluna vem dizendo como é que está o layout, como é que está a iluminação natural, a iluminação artificial, como é que está a questão da limpeza, como é que está o estado de conservação. E na segunda coluna você vai anotar as irregularidades observadas. Muito legal, sabe? Assim, pelo menos para princípio, né? Para as pessoas que estão fazendo, iniciando a questão da inspeção, esse formuláriozinho aí, ele é básico e ele é muito interessante, tá bom? Gente, tem também a questão da inspeção oficial. Aí ela já
ultrapassa as paredes da empresa. Normalmente, a inspeção oficial, ela pode ser feita porque o Ministério do Trabalho, ela se programa para fazer essa inspeção, ou então é através de uma denúncia. Então, a inspeção oficial, ela é feita pelos órgãos oficiais, né? E ela é importante, né? É muito importante que os responsáveis pelo serviço de segurança da empresa apresentem todos os documentos referentes às inspeções anteriores, porque eles pedem, certo? Eles pedem relatório de inspeção, livro da CIPA, né? Das atas, como foi o processo eleitoral, certo? Ela pede os protocolos de entrega de EPIs. Então, é uma inspeção muito detalhada e que pode levar a empresa a pagar multas e também pode levar a empresa, né, a sofrer embargos e interdições, que vocês já sabem a diferença. E olha, filmar e fotografar as irregularidades observadas durante a inspeção e realizar reunião em conjunto com a gerência, chefia e supervisão da área desenvolvida, engenharia dos processos, manutenção e outra interessada, a fim de se discutir os itens levantados, propondo soluções, prioridades, responsabilidades e prazos de execuções. Então, tudo que a gente vai fazer na área de segurança, a gente tem que ter registro. E um vídeo, uma foto, né? É sempre um registro muito importante, porque tanto vai servir para a gente anexar nos relatórios, como vai servir para que a gente possa fazer DDS e trabalhar em conjunto com todos que fazem a empresa para propor medidas de prevenção mais eficientes possível. Beijo, gente. Essa foi a nossa primeira aula de inspeção de riscos. Aguarde que nós vamos trabalhar agora APR.